Os cristãos passam por tribulações. O que nós precisamos é ter a atitude correta, é termos fé, é aprendermos a orar. Porque neste mundo, a regra é que as estações das chuvas costumam ser muito mais frequentes do que nós imaginamos. E a Bíblia e Jesus já anunciou que seria assim. Este é o nosso devocional de hoje, nossa oração da manhã. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós vamos começar o Salmo 20. Vamos ler? O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. É uma oração a favor de Davi, né? Que Deus possa abençoar Davi, o rei. Do seu santuário te envie socorro e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite teus sacrifícios. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os seus planos. Nós nos alegraremos na tua salvação, e em nome do nosso Deus hastearemos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. O ungido aqui é Davi. Ele lhe responderá do seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocamos o nome do Senhor. E aqui é a alusão, carro, cavalo, são os instrumentos de guerra da época. Verso 7, desculpa. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Mas nós confiamos em Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Ó Senhor, dá livramento ao rei, responde-nos quando clamamos. Gente, o que nós temos aqui nesse salmo é uma oração em favor de Davi, porque Davi, sendo abençoado, o povo todo de Israel seria, porque Davi era o líder da nação. Então, por isso, o povo está orando para que Deus abençoe Davi, abençoe o seu ungido, que é o representante do povo, que é aquele que está conduzindo o povo no propósito de Deus. E aí o texto começa como, né? Aqui você está vendo toda essa ideia de uma batalha. O rei estava sempre envolvido em batalha. Davi foi um homem de guerra. Tanto é que foi inclusive por isso que Deus disse para ele que ele não iria construir o templo. Nesse contexto, a gente começa aqui no versículo 1 com a seguinte oração, o seguinte pedido: que o Senhor te ouça no dia da angústia. Ou, na versão revista atualizada, vem a palavra tribulação. A oração dele não é: o Senhor nos livre de todas as tribulações. Não, ele diz: no dia da tribulação, no dia da angústia, que Deus te ouça. Essa é a oração. Porque parece que tem muito crente que ora de maneira incorreta, que eles não enfrentam tribulações e se esquecem do que Jesus havia dito: no mundo vocês vão ter aflição, não tem como fugir disso. Logo quando Paulo se converte, Deus diz, é óbvio que é especificamente para Paulo, mas Deus diz: olha, você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa constatação óbvia, clara, facilmente perceptível, essa constatação de que o sofrimento é uma constante na vida é o primeiro remédio para que você tenha uma vida menos sofrida. Aceitar que a vida é sofrimento diminui os seus sofrimentos. Faz com que você se prepare melhor, te leva para Deus, faz com que você reclame menos. Então essa é a primeira constatação. A vida é assim, no dia da angústia, vai ter esse dia. Ele garante isso, ele sabe disso, o salmista sabe dessa constatação óbvia. Ter essa percepção é o primeiro ponto. A vida é difícil mesmo, o trabalho é difícil. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim: faça o que você ama e você não vai trabalhar dia nenhum. Talvez você já me ouviu criticando essa fala. Eu amo o que eu trabalho, eu amo o que eu faço, mesmo assim meu trabalho é chato, tem inúmeras coisas terríveis, como qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Então, a vida é assim, o trabalho é difícil, a família é uma bênção, mas é difícil também porque está cheia de pecadores ali na família. Tudo neste mundo foi contaminado pelo pecado, por isso tudo aqui vem sempre com um ar de suor, é o suor do seu rosto que você vai comer o pão. Quase tudo tem um quesinho de suor. Primeira constatação então é isso, vai ter angústia. O salmista nem ora por livramento de todas as angústias, ele sabe que terá. Segundo, fazer o que o salmista está fazendo, orar. O que a gente precisa é aprender a orar. Quantas vezes nós lemos os salmos e os problemas deles são absurdos? Davi várias e várias vezes vai dizer: eu estou cercado por inimigos, por todos os lados. Os inimigos me cercam, eu estou repleto de inimigos. Essa é uma constatação. Mas no meio de uma tempestade absurda, o que nós vemos aqui no livro de Salmos? Um homem prostrado diante de Deus, ajoelhado diante de Deus, no meio da tempestade,
mas erguendo a sua voz para Deus. E hoje, o homem moderno no meio da tempestade, ele está entregue, ele está desanimado, ele acha que não tem forças. E ainda há até nomes para isso, para classificar como doença aí, que é uma maravilha mesmo. Aí que ele diz, eu não nem como eu vou levantar daqui se eu sou doente? Salmistas enfrentavam problemas terríveis, mas quando você fecha os olhos, você lê os salmos e você imagina aquele salmista, você vê o mundo dele cercado de inimigos, tempestades, trevas, mas no meio dessa tempestade você olha e vê o quê? Um salmista com sua voz direcionada para Deus, com as suas mãos erguidas buscando socorro em Deus. Por isso eles eram fortes. Porque eles começavam assim. Eu sei que haverá angústia, mas no dia dela, o Senhor, no dia da angústia, o Senhor há de me responder. Sim. Eu estava contando, assim, o povo hoje é muito fraco porque não ora. Esse é um dos motivos, Eu estava contando, eu não tinha isso antes não, mas o pessoal fala, né, da questão da depressão do domingo à noite, da angústia, porque segunda-feira tem que ir trabalhar. Dizem que tem até pesquisas mostrando que as pessoas sofrem infarto nesse dia porque tem que ir para o trabalho. E assim, eu vejo, né, as pessoas dizendo, como eu falei aqui agora há pouco, trabalhe, faça o que você gosta e você não vai trabalhar dia nenhum. Que bobeira. Enfim, eu amo meu trabalho, mesmo assim ele é difícil e há livros que são horríveis de ler, pessoas que são difíceis de lidar, pressão, e no meu caso, ir várias vezes à delegacia já está se tornando rotina, enfim. Algumas vezes, a minha folga é na segunda, então na segunda eu durmo e muitas vezes, sabe, de madrugada, se eu acordo assim, uma angústia. Nossa, o trabalho, os desafios são tantos. A primeira coisa que eu faço ao me levantar é orar. E eu estava contando isso ontem para os irmãos aqui da igreja. E é assim, muitas vezes eu tô ali, acordo meio angustiado, né, na terça-feira, por conta do trabalho, dos desafios, e aí eu vou orar. Primeira coisa, eu abro a janela, oro, ergo a minha voz a Deus, elevo a minha voz a Deus, e assim, todas as vezes já começo aquela força. O povo hoje é fraco porque não ora. É fraco porque não ora. Que o Senhor te responda no dia da angústia. Maldito não é aquele que passa por tribulações. Maldito é aquele que não tem resposta de Deus. E muitas pessoas não têm resposta de Deus porque nem oram a Deus, nem fazem perguntas a Deus. Como podem ter resposta de Deus? Nem elevam a sua voz a Deus. Como podem então ter uma resposta de Deus? Ora, o que a gente precisa se lembrar é disso, orar ao Senhor, buscar o Senhor o tempo todo. O tempo todo, orai sem cessar. Ore agora, comece o seu dia orando. Quando você tiver, pegue esse salmo, ore com base nisso que a gente acabou de aprender, leia o salmo, né? Pega o salmo, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ore baseado nisso, o Senhor é meu Deus, o Senhor é minha força. No seu trabalho, indo para o trabalho, medite no Senhor. Ore, passou, você está ali em algum lugar, indo para o trabalho, ou teve um tempinho, ore a Deus, Senhor, o Senhor é comigo, a sua mão é sobre mim. Ore, ore o tempo todo, ore sem cessar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Que a tua graça e que o teu Espírito Santo esteja conosco. Enche-nos de força para que possamos orar e te buscar em todo o tempo. Malditos não são aqueles que enfrentam angústia e tribulação. Malditos são aqueles que não podem ouvir a voz do Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos ter uma resposta do Senhor para nós. Pai, ouve o teu povo, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda imundícia e nos guie no teu caminho. Ouve a nossa oração. Que a tua graça seja conosco, Pai. Que o teu Espírito Santo seja conosco. Ó Deus, nós oramos a Ti, pedimos força para mais um dia enfrentarmos mais um dia, mais um desafio, seja de trabalho para aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em casa. Ó Deus, nós oramos, sê conosco em mais este dia. Este é o dia que o Senhor fez e a alegria do Senhor é a nossa força. Na Tua presença, Senhor, há plenitude e alegria. Pai, que nós possamos viver na Tua presença, Te buscando em todo o tempo. Em o nome de Jesus.
Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.